Muito bem, bom dia. Bom te encontrar por aqui. Meu nome é Daniel. Se você está visitando a gente ou assistindo a gente pela primeira vez, saiba que é muito bom ter você no nosso meio. O nosso desejo aqui é te conhecer, saber de onde você veio, o que te trouxe até aqui. Teve gente que fez isso algum tempo atrás e está no nosso meio, até onde eu sei, feliz. Então, se apresente, a gente quer saber, tá bom? A gente está aqui nessa série Influente, em que a gente tem estudado, aprendido e até um pouco descoberto a estranha, improvável, pouco exemplar, pelo menos até aqui, vida de Esther, Mordecai, Amã e Assuero, Xerxes. Tá bom? Eu vou chamar Mardoqueu de Mordecai e Assuero de Xerxes. Até aqui, no capítulo 3, não tem muito o que elogiar, se você percebeu. Se você notou, você nunca ouviu, ou pelo menos até o capítulo 3, uma história ou uma pregação que dissesse algo do tipo: seja como Esther, viva como Mordecai, reaja como Amã ou decida como Xerxes. Primeiro, porque ainda que a gente deva aprender com os exemplos, com os personagens bíblicos, com os erros deles, com os acertos deles, essa história aqui insiste em apresentar coincidências na história. Segundo, e a gente já falou aqui, pelo menos até o final do capítulo 3, tem pouquíssimas decisões que a gente pode considerar boas, exemplares, ou qualquer coisa nesse sentido. O que a gente tem são erros, decisões ruins, decisões duvidosas e às vezes até trágicas, como a gente vai ver hoje. O livro de Esther, especialmente o capítulo 3, fala sobre dizer chega. Fala sobre dizer não mais. Às vezes passa em branco, mas essa história aqui é um misto de tragédia, violência e escolhas ruins. A gente tem um rei com apetites descontrolados. A gente tem um rei que não consegue ouvir não, que trata a rainha, por exemplo, como objeto. Nós temos dois judeus, Esther e Mordecai, que fazem questão de esconder a nacionalidade deles e qualquer identificação que eles possam ter publicamente com Deus. A gente tem Esther, a princesa, a rainha, sendo levada à força para participar de um harém real. E para completar, hoje vai ter a cereja do bolo da maldade, um homem querendo promover genocídio. Para completar, a gente vai ver mais uma vez eles escondendo ser judeus. O mesmo homem que diz para sua afilhada, não diga que você é judia, entrega a afilhada para participar do harém do rei, diz, não dá mais. Chega. Alguma coisa acontece nele ou na forma como ele vê o mundo e diz, daqui eu não passo, não tem como mais. Isso acontece muitas vezes no jeito como a gente vê o mundo. A gente olha para as coisas e pode dizer, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa na sociedade de forma mais ampla que não está certo. Em 1955, uma irmã nossa, metodista, professora de escola bíblica chamada Rosa Parks, decidiu que não cederia o seu lugar para um homem branco no ônibus. E naquela época, nos Estados Unidos, a gente tinha o que chama de segregação racial. Então, cada etnia tinha mais ou menos lugar para sentar no ônibus. E ela disse, não, isso não está certo. E muito por causa da decisão dela, houve um boicote na cidade de Montgomery, o que ajudou o movimento de direitos civis, ajudou o reverendo Martin Luther King naquilo que ele estava propondo. Um colega meu, que eu gosto bastante de ouvir até, às vezes também a gente percebe uma desconexão entre o que a gente acredita, o que a gente canta e o que a gente vive. E ele contou uma história curiosa, ainda que triste. Diz ele que nos anos 80, estava numa escola bíblica, na igreja dele, na igreja batista dele, e os pais dele costumavam dar moedinhas de 25 centavos para ele colocar como oferta, para que ele aprendesse desde cedo sobre generosidade. E naquele dia ele tinha uma moedinha de 25 cents, o que equivale hoje em dia uns 70 reais. Com esse dinheiro e com essa moedinha, ele, como qualquer criança, estava brincando, o que incluía, por exemplo, colocar na boca. E a professora dele, de escola bíblica dominical e uma igreja batista nos Estados Unidos, fez o seguinte comentário. Olha, você não quer colocar essa moeda na sua boca, porque você não sabe onde ela esteve, certo? Até onde você sabe, ou até onde se sabe, um homem de cor pode ter segurado essa moeda. E ele completa. Eu não sei se é a minha memória pregando peças em mim ou não, mas parece que logo depois que ela fez esse comentário, ela disse, vamos cantar uma canção.
Jesus ama as crianças, todas as crianças do mundo, vermelho, amarelo, preto e branco, elas são preciosas aos seus olhos. Jesus ama as criancinhas do mundo. O ponto é que muitas vezes tem o que a gente diz que acredita, aquilo que a gente canta e aquilo que a gente vive. Aquilo que a gente sabe que é certo e aquilo que a gente às vezes cede e decide de forma contrária. Um jeito de olhar para o livro de Esther é ver como os pecados, os erros, as tragédias, as escolhas que a gente faz podem complicar a nossa vida, causando dor, sofrimento, mas também podem libertar, trazer paz e salvação, que vai ser um pouquinho aqui mais para o final do livro. O ponto é que todos nós, mesmo os chamados filhos de Deus, vivemos até segunda ordem na cidade dos homens. Então, seja no Jardim do Éden, seja na cidade de São Paulo, todas as nossas decisões têm consequências, certo? Mesmo que a gente não pense quando decide, elas vão ter consequências. E eu preciso confessar para vocês, esse trecho que a gente vai ler hoje, de Esther, capítulo 3, foi um dos mais desafiadores para mim. Quando eu vi, eu tinha 19 páginas escritas para fazer caber em 6,5. E eu precisei fazer um resumo para me localizar e talvez te ajude. O jeito que eu entendi o capítulo 3, ou a história de Esther como um todo, fica assim. Deus trabalha de maneiras misteriosas. Às vezes ele cura, às vezes ele move montanhas, às vezes não há dúvida de que Deus está trabalhando. Mas às vezes ele parece silencioso. Onde o Senhor está? A gente se pergunta. Não se afasta de mim, a gente implora. O silêncio dele pode ser misterioso, mas o silêncio não significa que Deus está ausente. Há mais de 2.500 anos atrás, enquanto os judeus em Jerusalém celebravam a reconstrução da cidade, os judeus que permaneceram na Pérsia eram ameaçados de morte, de genocídio. E nessa ameaça, Deus ficou em silêncio. Nenhuma palavra foi dita, nenhum profeta foi ouvido. Mas isso não significa que Deus estava ausente. Por meio da bravura de uma mulher, Deus salvou uma nação inteira. É uma história que, para mim, deixou com um gostinho de desilusão, para ser sincero. Um pouquinho de frustração com aqueles que aparentemente são representantes de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu fui fortalecido ao perceber a boa mão de Deus, usando pessoas reais, comuns, imperfeitas, para os seus planos perfeitos. É a história de um Deus que usa até os mais fracos, indecisos e incompletos filhos que Ele tem. E graças a Deus por isso. Porque essa é uma história do Deus que transforma mal em bem. A Esther, a nossa heroína, entre aspas, se casa com o rei pagão. E o invejável progresso dela no império persa acontece porque ela suprimiu também a identidade judaica. Esther não nega a fé. Ela oculta a fim de evitar problemas. Teoricamente, ela escapa à pressão. Ela não corre risco por ser judia. Mas a que custo? Mordecai decide não se prostrar. E as consequências fogem do controle. Então, se a gente está falando de Deus, se a gente está falando de decisões e consequências, como que eu devo agir ou pensar quando é inconveniente fazer o certo? E se essa direção que eu estou tomando, que eu decidi, me trouxer dor? Se eu sou alguém que tem cedido ao mal recorrentemente, quando que é a hora de dizer chega? Existe tarde demais? Um ponto sem volta? E se Deus não fala comigo? Talvez seja a sua experiência também. Pelo menos não do modo que ele fala com os profetas. O que eu faço? Por onde eu vou? No que eu decido? O que eu deveria pensar? Então, abre comigo, Esther, finalzinho do capítulo 2, verso 19, e a gente vai até o final do capítulo 3, tá bom? Então, Esther, não é tão difícil de achar, abre em Salmos, que é bem grande, volta um livro, volta mais um, você vai estar em Esther, tá bom? Esther, capítulo 2, verso 19 ao 23, depois do capítulo 3 inteiro. Diz assim: quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu, ou Mordecai, estava sentado à porta do palácio real. Esther havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a origem da sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, ou Mordecai, pois continuava a seguir as instruções de Mardoqueu.
como fazia quando ainda estava sob a sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, 2 oficiais do rei que guardavam a entrada estavam indignados e conspiravam para assassinar Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha Ester, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo que era verdadeira, os 2 funcionários foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos, na presença do rei. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes enviou Amã, honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando uma posição mais elevada que todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava e nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedecem à ordem do rei? Dia após dia lhe falavam, mas ele não dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã, para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu em todo o império de Xerxes. Vai voltar. No primeiro mês, o 12º ano do reinado de Xerxes, no mês de Nissan, lançaram por isso é sorte, na presença de Amã, para escolher um dia e um mês para executar o plano de matar todos os judeus. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então, Amã disse a Xerxes, disse ao rei Xerxes, estou certo, existe certo povo disperso, espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos, e que não desobedecem e não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. A destruição deles, e colocarei 350 toneladas de prata no tesouro real à disposição para que se execute este trabalho. Então Amã tirou o anel real. Então o rei tirou do seu anel, selo do dedo, e deu a Amã, inimigo do povo judeu. Deixa eu achar aqui que acho que vai ser mais fácil. E disse, fique com a prata, faça com o que achar melhor. Assim, no 11º mês, os secretários foram convocados. Amã ordenou que se escrevessem cartas na língua e na escrita de todos os povos, aos sátrapas, os governadores e autoridades do rei, aos governadores de várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império e com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças, num único dia. O 13º dia do 2º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, mensageiros saíram às pressas, e o decreto foi publicado na cidade de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava confusa. Sim, eu sei que foi um longo texto, mas a gente vai tentar organizar aqui. Primeiro, a gente tem Ester e Mordecai, e eles têm uma rotina bastante próxima do palácio. Por isso que Mordecai descobre um plano de 2 funcionários ali do palácio para matar o rei. O mesmo rei, deixa eu te lembrar, que era intempestivo, que era cruel e tinha por hábito de empalar pessoas. O mesmo rei que era beberrão, abusivo e cheio de si. Mordecai denuncia esse plano. E isso fica registrado nos documentos oficiais. Depois disso, a gente tem Amã, esse outro funcionário do rei, igualmente cruel, abusivo e cheio de si. Ele ganha uma posição de destaque, em que legalmente todos deveriam se prostrar diante dele. Mas Mordecai decide que isso ele não vai fazer. Respeitar Amã, ele não vai. Se prostrar, não dá. O mesmo que já tinha feito inúmeras outras concessões, do tipo, por exemplo, esconder que era judeu. Terceiro, Amã descobre que Mordecai é judeu, e como um bom vilão, versículo 6 diz,
achou que não bastava matá-lo, procurou uma forma de exterminar todos os judeus. Quarto e último ponto, o rei Xerxes topa. Tudo bem? Mais ou menos localizados, apesar do texto longo. Primeira coisa é que decisões centradas na verdade, ou no caráter de Deus, ou no conhecimento de quem Deus é, na identidade de um filho de Deus, nem sempre são convenientes. Versículo 22 diz que Mordecai, porém, descobriu o plano e contou à rainha Ester o plano de matar o rei. Tá bom? O texto começa de novo com o rei Xerxes aumentando o harém. Não é que Ester virou rainha e tudo ficou bem. Não é que Ester virou rainha e ele estava satisfeito. Não. De novo, ele traz mais mulheres, forçadamente, para pertencerem ao harém dele. Ester, de novo, deixa eu te lembrar, não é rainha de um conto de fadas. Às vezes fazem parecer que Ester é a versão gospel de uma princesa da Disney, em que uma jovem bonita, bem vestida, canta para os passarinhos de manhã e ela se torna esposa de um rei apaixonado. Isso aqui é tragédia desde o começo. Ela não participou de um concurso de beleza, ela não estava numa temporada de Love is Blind ou Fica Comigo versão persa. Também é a segunda vez que aparece que eles precisam ou querem manter segredos sobre serem judeus. E não está à toa aqui. Está lembrando o tipo de gente, o tipo de judeu que está ganhando espaço no império. E deixa eu ser sincero com vocês. Dá para entender por que eles estão escondendo ser judeus. Esse aqui é um império violento. Esse aqui é um império que empala pessoas. Esse aqui é um império que vai para a guerra por vários momentos. Mas também é preciso lembrar que essa postura deles dois é bem diferente do que Daniel e seus amigos fizeram em uma situação semelhante. Daniel também é judeu, Daniel também foi levado para o cativeiro, e ele e seus amigos também são levados para um palácio para serem treinados para servir um rei estrangeiro, e por algum motivo e razão eles decidem que não vão se contaminar com as finas iguarias do rei. E Deus abençoa esse plano deles. Ester, por outro lado, tem um tratamento de beleza, comida especial e participa do harém do rei, forçadamente. Se Ester e Mordecai ascendem social e estrategicamente como persas, na prática, Daniel e seus amigos sobrevivem correndo risco de vida sendo judeus. Aliás, até aqui Vasti, a ex-rainha, é a única que disse não. A única que aparentemente não cedeu durante o livro de Ester até o capítulo 3. Mas eu também preciso ser razoável, pensando em Ester. Ou sobre o jeito que a gente pode falar sobre aquilo que a gente acredita, a identidade de ser cristão. A ideia não é falar sobre isso qualquer hora, de qualquer jeito. Por exemplo, em uma entrevista de emprego, alguém vira para você e pergunta, me fala um pouquinho sobre você. E a resposta prontamente é, eu amo Jesus, de todo o coração. Todos os dias eu leio um livro sobre Jesus. Eu oro, eu canto, eu falo com Deus. Você conhece Jesus? Talvez essa não seja a melhor tática para ganhar um emprego, e dependendo também, não é o melhor jeito de evangelizar, por exemplo. Mas se a gente esconde esse relacionamento com Deus por medo de sofrer publicamente, ter oposição ou perder oportunidades, o nosso Senhor não é Deus, é o conforto. No capítulo 3, interessantemente, graças a Deus, capítulo 4, tanto Ester como Mordecai vão demonstrar bastante clareza sobre quem Deus é, sobre o que Ele quer, do que Ele é capaz. Mas não aqui. Fé, pelo menos a cristã, não é alguma coisa privada, de foro íntimo. Milton Nascimento que me perdoe, mas Jesus não é para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração, do lado esquerdo do peito. Deus, o reino dele, a salvação, devem ser anunciadas sempre, a todas as culturas, em todas as épocas. Quer seja oportuno, quer não. Como diria William Temple, igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que funciona em favor daqueles que não fazem parte dela. Nós queremos, Ester e o povo de Israel deveriam querer que as pessoas soubessem quem é Deus. Eles e nós normalmente somos o principal meio que isso acontece. Isso aqui tudo também é para isso. Ser discreto, ser completamente discreto, é falhar nessa missão. Ester e Mordecai não estão muito bem nisso. O mesmo que escondeu isso, um pouquinho depois, Mordecai, o discreto, tinha uma rotina que envolvia a vida do palácio.
Ele ouve um plano para matar o rei Xerxes. E aí ele tem uma decisão que pode parecer óbvia. Mas Xerxes é o mesmo homem sanguinário, autoritário, que levou embora a filha adotiva dele. Senhores, denunciar essa conspiração é fazer uma coisa boa por um homem mau. Tudo bem? Qual que é a outra opção que ele tem? O que ele pode fazer? Ou deixar de fazer? Ele pode não falar nada, ele pode permanecer em silêncio e deixar as coisas acontecerem, né? Porque não é ele que vai matar. Mas Mordecai faz a escolha certa. Ele é a favor da vida. Ele faz a melhor escolha. Ele protege a vida do rei. Ele honra a autoridade acima dele. Isso me lembra um texto, já no Novo Testamento, que diz, falando sobre os senhores e autoridades. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles observarem, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não a homens. Mesmo em meio ao caos, situações confusas, cenários moralmente ambíguos, somos chamados, os filhos de Deus, a fazer o certo. O que nem sempre significa ser conveniente. O que nem sempre significa ser confortável ou, em um primeiro momento, que me parece melhor para mim. A gente até percebe bem as mentiras e o mal quando eles nos afrontam, nos desafiam, nos machucam. Mas há certamente um tempo em que precisamos abandonar o mal e as mentiras que nos servem ou são úteis. Em uma perspectiva bem humana, limitada, não ter Xerxes mais como rei não necessariamente é ruim. Está livre desse homem mau, talvez trouxesse alguma paz para Mordecai. Mas aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. A escolha que Mordecai faz fica registrada. Ele salva a vida do rei. E o texto tem uma ênfase bem interessante. Diz que foi escrito no livro e na presença do rei. Mas não houve agradecimento. O rei não dá nenhum tipo de recompensa para Mordecai. Não tem agradecimento, não tem recompensa, não tem reconhecimento. Dá quase para ouvir Mordecai dizer, e eu, Senhor? Fiz o certo. Eu salvei um rei indigno, o mesmo que sequestrou para todos os efeitos a minha filha adotiva. É como se Deus não estivesse vendo. Mas, interessantemente, quando a gente for avançando no livro, esse esquecimento incomum do rei vai ser absolutamente necessário para os planos de Deus. Inclusive, por conta de uma escolha que o próprio Mordecai faria. E aqui tem um negócio interessante. O fato de Deus estar em silêncio não significa que ele está parado. O fato de Deus estar em silêncio não significa que ele não se importe. O fato de Deus estar em silêncio não significa que ele não vê. Logo depois de Mordecai ter salvo a vida do rei e não ter sido reconhecido, Xerxes decide conceder poder e reconhecimento para um homem chamado Amã. E a ordem é bem simples, ainda que desafiadora, que todos se curvem diante dele. O pouco que a gente sabe de Amã vem desse texto, e ele pertence a um povo que historicamente era inimigo de Israel, os tais de agagitas. Se você ler com calma, vai perceber que na árvore genealógica dele tem até um rei. Pode passar em branco, mas isso aqui levantaria a sobrancelha de qualquer leitor judeu. Logo depois que os israelitas saíram do Egito, onde eles eram escravos, então libertos da escravidão, os agagitas atacaram Israel e mataram os israelitas. Deuteronômio 25, 17 e 18 conta essa história. Deus dizendo para eles, lembrem-se dos que os amalequitas fizeram a vocês no caminho, quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram o temor do Senhor. Mordecai faz o certo. Poupa a vida do rei, mesmo sendo um homem mau. Isso é registrado. Na presença do rei, ele não dá nem um obrigado. Pouquinho tempo depois, um homem que se revela muito mal, inimigo de Israel, é reconhecido pelo rei e todos devem se prostrar diante dele.
E aí chega a situação crise do capítulo de hoje, em que a realidade exige decisões entre o chega e a concessão. O texto diz, no capítulo 3, verso 2, que todos os oficiais do palácio se curvavam e se prostravam diante de Amã, conforme as ordens do rei. A impressão de Esther e Mordecai até aqui, que a identidade judaica deles, o pertencer ao povo de Deus, era mais uma contingência do que uma convicção religiosa. Era quase um inconveniente. Mas isso muda aqui, nesse pedaço da história, de forma radical. E a justificativa que Mordecai dá, ironicamente, para não se prostrar é porque eu sou judeu. Viver nessa vida de tensão, nessa área de tensão entre os dois reinos, o de Deus e o dos homens, implica em fazer decisões difíceis. A gente olha para esse texto e tem a impressão de que era um dilema religioso, que Mordecai não se prostrou porque isso só se faz a Deus, certo? A NVI, a versão NVI em português, coloca ele não se curvava e nem se prostrava. Já a NVT, uma outra versão um pouquinho mais nova, que não quer dizer que é melhor, quer dizer que é outra versão, traduz dizendo que não se curvava para demonstrar respeito. É possível que o se curvar fosse um sinal de reconhecimento, de patente ou autoridade, mais ou menos como os militares batem continência entre si, mais ou menos como na Ásia ainda tem esse movimento quando você encontra alguém, ou se você encontrasse com a rainha da Inglaterra, você andaria atrás e na frente dela se curvaria. Mas não é verdade que na antiguidade política e religião estavam conectadas? Então, se curvar necessariamente tem algum tipo de reconhecer o outro como uma divindade? Sim, é verdade. Mas Amã não era rei. Isso coloca algum tipo de dificuldade para entender. Abraão se curva diante dos hititas, os irmãos de José se curvam diante daquele oficial egípcio, sem saber que era José. Davi se curva a Saul, Jacó diante de Esaú. Outra possibilidade para entender o porquê que Mordecai não se curvou é porque ele podia ter algum tipo de problema pessoal com Amã. Então, porque ele foi honrado e ele não, ou porque eles não se entendiam. E o texto parece colocar um pouquinho desse tom quando coloca bem pertinho as duas histórias. Já um entendimento mais amplo, que coloca tudo mais ou menos junto e ajuda a entender, diz e entende que Mordecai não se curvou ou se prostrou, não prestou respeito, porque ele tinha uma dificuldade, uma decisão de caráter étnico, porque ele é do povo inimigo, que matou muitos dos meus. Ele já tem demonstrado algum tipo de antissemitismo histórico. Afinal, ele quer matar. Mordecai aproveita para matar todo o povo judeu. Então, pode ser uma questão étnica, uma questão religiosa e uma questão pessoal. O ponto é que ele quer matar todo mundo. E Mordecai aqui decide que vai ter uma postura firme. Mas é o mesmo sujeito que não fez nada, cedeu quando a filha adotiva dele foi levada para participar de um harém. E você sabe o que acontece no harém, certo? E mesmo que esse harém seja completamente diferente da maioria dos que a gente conhece na antiguidade, não era um lugar de oração e jejum. Então, a filha adotiva ser levada à força para participar do harém real, tudo bem. Esconder que eu sou judeu, tudo bem. Não me prostrar para continuar vivo, porque ele sabia muito bem o que podia acontecer se ele não fizesse. Não, isso não. Ele mantém a fé em segredo por muito tempo, mas de repente, eu sou judeu. Mordecai, esse aqui é o ponto, estava dizendo alguma coisa para si mesmo e para os outros. Eu não me curvo porque eu sou judeu. Esse homem é um homem mau, que pertence a um povo mau, que já fez muito mal para os meus irmãos. É uma questão complexa e tem bastante gente boa que discorda entre si exatamente o porquê que ele não se prostrou, se curvou, demonstrou respeito. O ponto é que Mordecai entendeu que deveria endurecer. E isso não foi bom. Ele salvou a vida do rei, não foi honrado. Ele decidiu mostrar que era judeu, finalmente se posiciona em frente ao império. E o resultado é ruim. Se era uma questão religiosa, ele está certo. Se era uma questão mais complexa, bom, isso nos lembra que a vida aqui agora é complexa. Que existem situações que é muito difícil encontrar a melhor decisão. Tem situações que eu vou chamar aqui de polêmicas, que é difícil de entender, é difícil de explicar, é difícil de decidir, mas tem um certo e errado muito claro, em que não há dúvidas.
Por exemplo, a corrupção nunca pode ser vista como um caminho legítimo para encontrar ou chegar em uma vida confortável. A violência verbal ou física não é o caminho dos discípulos do príncipe da paz. Tem outras decisões que eu vou chamar aqui de controversas, em que cristãos podem chegar a conclusões variadas. O que fazer quando eu desconfio, sem a certeza, que o lugar que eu trabalho está envolvido em corrupção? Embora nada ilegal me seja pedido. Eu saio de imediato? Sem dar nem 30 dias de aviso? Eu fico e tento falar com alguém? Existe tal coisa como uma escolha de Mordecai, vou chamar aqui. Um basta. Baseado não na minha opinião, não nos meus erros do passado, mas na minha identidade de filho de Deus. Mesmo que até ali eu tenha decidido diferente. Mesmo que até ali eu tenha cedido ao império. E mesmo que outros irmãos tomassem direções diferentes. Afinal, antes tarde do que nunca. Quando eu olho e vejo Mordecai fazendo isso, dizendo que ele é judeu, que ele conhece a Deus, eu digo, finalmente. Finalmente ele entendeu quem ele era. Finalmente ele entendeu para que ele serve. Nem sempre a gente consegue prever o custo das nossas decisões. O texto diz, no capítulo 3, verso 6, que Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus. Evidentemente que morar na Pérsia não era o pior dos casos, porque alguns escolheram ficar ali, mesmo que pudessem voltar para Jerusalém. Mas também não quer dizer que não fosse perigoso. Porque a autoridade, em segundo lugar, debaixo do rei, quer um genocídio. E o rei topa, sem se importar. O efeito das nossas decisões podem ser maiores e piores, eu estou fazendo aspas para você que está ouvindo, que a gente pode prever. Fazer o certo não garante viver feliz para sempre. Quem nunca orou, pensou em voz alta, Senhor, mas eu fiz o certo. Senhor, eu estou amando os meus inimigos, eu estou orando por eles, não é para mandar fogo e enxofre do céu. Eu estou orando pelo bem deles. Eu estou tratando bem aqueles que me tratam mal e eles me humilham mais. Eu estou caminhando a segunda milha, Senhor, mas pelo jeito eu vou ter que ir mais 4. Onde está o Senhor? Senhor, eu pedi perdão para a pessoa, eu me humilhei diante dela, eu já fiz tudo o que eu podia e a pessoa não fala comigo, não me trata bem, na verdade faz pior. Mordecai não se prostrou, demonstrou respeito, ou adorou até, porque ele entendeu que não deveria, por quem ele era, em quem ele acreditava e o povo que ele pertencia. E agora ele vai ver todo mundo morrer, porque ele não sabe o que Deus vai fazer, ainda que ele confie nele, como a gente vai ver. Na, por vezes, desconcertante providência de Deus, do cuidado dele, decidir pelo certo pode nos levar a circunstâncias que são ruins. Mas a gente pode confiar que Deus está agindo em todas as coisas para o nosso bem e para a glória dele. Amém? A forma como Amã dá esse plano para Xerxes é genial. É maligna, porém genial. No versículo 8, como muitos governantes, ele mistura verdade, meia-verdade, mentiras e religião. Perceba que ainda que os judeus tivessem de fato as próprias leis, eles não desobedeciam todas as leis, como Amã dá a entender. Segunda coisa é que ele diz que ele vai pagar uma fortuna pela morte deles. E como já foi dito aqui, Xerxes e o império vinham de uma campanha militar frustrada. Terceira coisa que ele faz, ele não diz que povo que é. Gênio, porém mau. Tem um povo que não obedece suas leis, que se a gente matar, você vai ganhar mais dinheiro para o império falido. A quarta coisa, ele realiza uma cerimônia religiosa, joga sortes, para decidir a data do genocídio. A verdade é que os deuses, com D minúsculo e até o com D maiúsculo, sempre foram usados por homens maus para justificar desejos maus. Um colega que eu gosto bastante diz que toda vez que alguém fala sobre Deus, a gente deveria avaliar a teologia dele, para ver se o que ele está falando de Deus é sobre Deus, ou se ele está se baseando e decidindo por aquilo que é do maligno. Xerxes também é mau. Ele não sabe o que está acontecendo e ele não quer saber. Você quer matar uma nação inteira, Amã?
Tudo bem. O texto diz que a cidade, a ironia, fica confusa. E tal como as autoridades desse século, ele não se preocupa com os outros, apenas consigo mesmo. O versículo 15 diz que depois disso eles se sentaram para beber. A cidade está confusa, os judeus vão ficar ou já estão com medo de morrer. Imagine, ser ameaçado, você e todos os seus, para morrer daqui a alguns meses. Eles dois fazem um happy hour. Homens maus celebram a morte. Pode não parecer, mas Xerxes caiu numa fake news. Ele teve informações incompletas de alguém de confiança. E ele toma uma decisão sobre o terceiro sem saber exatamente o que está acontecendo. Tal como Xerxes, a gente repete algumas coisas e pode eventualmente quebrar o 8º e o 5º mandamento. Dar falso testemunho e até matar. Tem um exemplo um pouco dramático sobre isso. Em 2014, Fabiane de Jesus foi linchada por causa de uma mentira. Uma notícia falsa no Facebook, compartilhada milhares de vezes. Dizia que tinha uma mulher no Guarujá, aqui pertinho da gente, que raptava crianças para realizar um ritual de magia negra. Tinha até um retrato falado da suspeita desse crime, lá no Rio de Janeiro, e uma foto de uma mulher loira. E embaixo a frase, se é boato ou não, devemos ficar alerta. O fato é que as duas imagens eram diferentes entre si e muito diferentes de Fabiane. Ela morreu, ela foi linchada porque foi confundida com uma sequestradora. E, se não fosse suficiente, tem uma notícia falsa sobre isso, fica ainda pior, porque a polícia, um pouquinho de tempo depois, nunca confirmou que houve denúncia de sequestro de crianças no Guarujá desse tipo. A gente olha para os tempos de Xerxes, muitas vezes para esses tempos antigos da Bíblia e diz, já vencemos isso, já passamos, já superamos isso como sociedade. Mas eu tenho sinceras dúvidas se a gente tivesse algum tipo de edital dizendo que tal grupo político, social, clubístico fosse morto e tudo que pertence a eles ficasse para as pessoas, eu tenho minhas dúvidas se a gente não teria uma onda de violência. A gente olha para Xerxes, que não pergunta que povo que é, não quer saber nada, não quer saber se eles obedecem, quem eles são, o que eles querem, se Amã tem razão ou não e decide matar. Por incrível que pareça, Esther, Mordecai, Amã e Xerxes contam uma história de esperança. E deixa eu tentar justificar o porquê. A maior lição que a gente pode aprender, perceber nesse capítulo 3, é que o rei não tem roupa, que o rei está nu. Que o poder terreno, as decisões que a gente faz e os outros fazem, não tem a palavra final. Mordecai não tem segurança porque ele esconde ser judeu. Esther não tem paz no império porque ela cede em quase tudo. Amã, o poderoso, que as pessoas deveriam se prostrar, não vai matar os judeus. Xerxes não faz o que quer, Vasti que o diga. Essa é uma história, sim, de pessoas complexas e um mundo complexo. Eles têm falhas, eles têm contradições e eles tomam decisões muitíssimo duvidosas, que dificilmente estaria no LinkedIn deles e algumas pregações até escondem. O ponto que a gente pode olhar para essa história é que os filhos de Deus, aqueles que confiam nele ou querem confiar nele, precisam cultivar uma comunhão, uma convivência intencional com Deus para esse tipo de momento. Porque a gente se ilude sobre a própria maturidade e capacidade de decidir, a gente esquece, mas as situações os dominam. A gente se descontrola, pessoas são difíceis. Do nada a gente tem crise, impeachment, 7-1, morte, queda na bolsa, uma pandemia. O que nos sustenta diariamente, o que nos torna capazes de decidir bem, ainda que tenha valor, não é só ter na cabeça João 3,16, Romanos 3,23 ou o 6,23. Quem nos sustenta, quem nos capacita e onde deve ficar a nossa confiança é em Deus. Que a gente não deveria e nem pode terceirizar o meu tempo pessoal a livros ou palestrantes. Que é preciso valorizar o meu tempo de oração, leitura e meditação. E que mesmo que eu não ouça a voz de Deus, eu preciso construir a convicção de que ele não se esqueceu, de que ele se importa e que ele não parou de trabalhar.
A história que envolve uma órfã que vira rainha debaixo da providência de Deus. E do tio que mantém segredo a identidade judaica. E envolve sexo, envolve drogas, e envolve música pagã. Justamente para a gente aprender com os acertos, fugir dos erros e perceber, sobretudo, a boa mão de Deus nessa bagunça que a gente chama de mundo. Essa história aponta para a necessidade de sermos corajosos, que existem decisões difíceis, mas que ainda assim precisam ser tomadas. Que é preciso, pelo amor de Deus e por amor a Deus, dar um basta para o mal na minha e na sua vida. A verdade é que a gente se enxerga demais como Daniéis e Josés. Mas a gente é bem mais parecido com Mordecai. Em que a gente tem uma história cheia de escolhas duvidosas. Cheia de concessões dúbias. Mas a esperança de quem tem um Deus tão bom é que qualquer Mordecai pode dar uma de Daniel. Que pode dizer, chega, eu sou judeu. Que pode dizer, não mais. É um encorajamento. Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, nossas decisões podem ser novas todos os dias. Não é porque até aqui foi assim que eu preciso continuar assim. Que eu preciso continuar um mau pai, uma má esposa, mau cristão, mau profissional, mau irmão, mau voluntário, mau filho, mau neto, mau amigo ou má pessoa. John Stott, um cristão histórico, disse que de fato o cristianismo é velho, cada vez mais velho, ano após ano. No entanto, ele também é novo, cada vez mais novo, manhã após manhã. A segunda lição que a gente pode ver dessa história, dessa decisão de Mordecai, é que romper com o comum, não se conformar, dizer não para o império, traz resultados perigosos. Que nós precisamos ser prudentes, lembrar das consequências, ou que elas existem pelo menos, e fazer escolhas melhores. Pensa comigo rapidinho. Por que Esther foi levada à força para participar do Harém Real? Bom, porque ela morava em Suzã. Porque ela ainda estava no império. Sem dúvida, morar na capital facilitou esse trabalho. Por que ela morava em Suzã, na capital? Porque algum antepassado dela, ao invés de voltar para Jerusalém, já estando permitido e até devendo, decidiu ficar por lá. Por que eles estavam passando pelo exílio? Porque por anos e anos os judeus foram rebeldes. Muitas vezes a gente entra em batalhas secundárias. A gente coa mosquito e engole camelo, para usar uma linguagem do Novo Testamento. A gente peneira com precisão o entretenimento mundano, as roupas questionáveis, as propagandas duvidosas. No entanto, a gente facilmente tolera em nós mesmos e dos nossos ao nosso redor pecados do tamanho do orgulho, como fofoca, orgulho, fake news sobre quem eu não gosto. A gente ri daquilo que Deus odeia. A ideia não é se tornar descuidado, mas consciente. Por fim, a gente vê no livro de Esther a boa mão de Deus regendo o mundo de acordo com o bom propósito dele, usando até mesmo Esther e Mordecai. É uma história de esperança para mim e para você, que vivemos hoje uma vida complicada por erros do passado. Por decisões que eram vazias, anódinas, que não levaram a lugar nenhum. É esperança para mim e para você que tomamos decisões ruins, casaram com pessoas que estão bem longe do ideal de Deus, que escolheram carreiras por ganância. Mas talvez, tal como Mordecai vai dizer um pouquinho mais para frente, Deus nos tenha trazido hoje para nos usar de uma forma única, ou até mesmo para te salvar. De repente você está aqui hoje, ou vendo na sua casa, porque você já tentou de tudo, nada deu certo, não encontrou respostas em lugar nenhum. Mas está aqui ouvindo hoje. Está pensando em participar de uma igreja. Ao contrário de Xerxes, por exemplo, Deus tinha todas as razões para ser contra nós. Não se engane. Se Deus fosse acabar com o mal no mundo, isso incluiria destruir toda a humanidade. Mas ele não fez isso. Ele não faz isso. Ele age com bondade.
Ele traz salvação em Jesus. Ele traz mudança de vida no Santo Espírito. E é essa mesma forma que a gente deveria responder aos impérios do mundo, que têm a violência como método. Que a gente deve ser a parte visível desse decreto de paz, desse decreto de vida. Eu não sei se você percebeu, mas eu evitei a todo custo chamar essa história de a história de Esther. E não tem problema chamar assim, bem longe disso. Mas eu queria te chamar a atenção que essa não é a história da heróica Esther, do resoluto Mordecai. É a história de quão bom Deus é. De como ele usa instrumentos imperfeitos para os seus planos perfeitos. Que mesmo quando a gente consegue dar uma de Daniel, é porque Deus nos capacita a isso. Sem isso, sem vida, sem esperança, sem mudança. É por conta do novo coração que só Deus pode dar que nós temos esperança. Que pelo amor de Deus e da minha família, eu digo chega a correria da vida. Que pelo amor de Deus e da minha alma, eu digo chega a falta de tempo com Deus. Que pelo amor de Deus e das pessoas, eu digo chega a um estilo de vida materialista e pouco generoso. Que pelo amor de Deus e das pessoas, eu não mais viverei indiferença aos que sofrem. Que pelo amor de Deus e obediência a Ele, chega da violência, chega do desrespeito a leis e autoridades que eu não gosto. Chega para a Pérsia, chega para o mundo, chega para o mal que habita em mim. Não porque eu sou capaz de mudar, mas porque Deus é. Rosa Parks, que eu citei no comecinho, sobre a decisão dela, refletindo um pouquinho depois, a nossa irmã disse, no final, Deus usou uma simples viagem de ônibus para realizar muito mais do que podíamos ter sonhado. A gente só está aqui hoje, ou também está aqui hoje, porque irmãos e irmãs nossos, há muito tempo atrás, que você nunca nem ouviu falar, muitos aqui inclusive, tal como seu Arli, ou dona Nelly, que me deu aula quando eu era criança. Não, essa é uma outra. Mas também me deu aula quando eu era criança. Decidiram e serviram nessa comunidade. A gente não sabe exatamente o que Deus vai fazer com as nossas boas decisões. Mas pode ter certeza que Ele vai usar para a glória dEle e para o nosso bem. Isso vale inclusive para as más decisões dos outros. Amã quer matar todo mundo. Mas muito interessantemente, os últimos versículos do livro de Esther mostram que Deus usou o conflito de Amã e Mordecai para fazer que Israel cumprisse o propósito da existência dela. Não é sem motivo que o livro termina com uma retomada econômica e com a ascensão de Mordecai, dizendo que ele foi usado para o bem de todo o império. Dá para quase ouvir um eco. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Para a gente encerrar aqui, 2 perguntas. Quais concessões precisam cessar? Pela graça de Deus, pelo poder do Santo Espírito, pela salvação em Jesus Cristo, Deus faz tudo novo de novo. Porque as misericórdias se renovam a cada manhã. Não é que não importa, não tem custo o resultado das nossas más decisões, mas elas chegam ao fim. Quais os impactos que o império tem no meu ritmo e na rotina da minha vida? Porque a gente vive cedendo, vive concedendo, e nem sempre lembra do povo em que a gente pertence ou pode pertencer. Que muito da forma como a gente age, pensa, fala, tem mais a ver com os outros do que com Deus. É uma história de esperança, de novo. Não parece, mas é uma história de esperança. De um Deus tão bom, mas tão bom, que usa qualquer um, que transforma qualquer um, que oferece salvação para qualquer um. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado pelo tempo de hoje. Obrigado porque a gente pode ler aquilo que o Senhor inspirou e guardou. Nos ensina, Deus, a ter um coração sensível à sua vontade. Senhor, que o seu Espírito nos incomode para te servir mais e melhor, de variadas formas, Senhor. Que a gente possa olhar com consciência para as nossas escolhas, do presente e do passado, sabendo que o Senhor não nos rejeita, mas deseja mudar e usar ainda mais, Senhor. Se tem alguém aqui em nosso meio
que deseja ter uma nova forma de vida, encontrar a esperança que está no Senhor. Senhor, fala com essa pessoa, usa essa sua igreja. Para aqueles que já te conhecem, Deus, nos ajuda, Senhor, a encontrar o chega. Que a gente não ceda mais aquilo que não é bom, que não é da sua vontade e não reflete o seu caráter, Senhor. Nos ajuda, Pai, a refletir sobre a boa vida que o Senhor oferece, a salvação, Senhor. Em nome de Jesus, amém.